para que você possa ver isento das emoções, você tem que olhar de cima, bem de fora do problema que você está olhando, para você se isentar das emoções. Porque uma coisa é você olhar para uma imagem, para uma situação ou para um fato, estando envolvido nele e misturado com as emoções que estão sendo vividas ali. E a outra é você olhar de fora e de cima, para que você possa ter uma outra visão e uma outra interpretação do fato ou da imagem. Bom, aqui está agradecimento. E a segunda parte da apresentação, vamos direto ao assunto, que é o Gabriel. O Gabriel vai falar sobre um monte de coisa. Aí, fala logo, vai, bora. O que tem bastante coisa para fazer hoje. Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o livro A Era da Iconofagia, do Norval Maitelo. Esse livro, o Bruno ele me orientou a falar um pouco para vocês sobre 2 capítulos dele. E o que eu achei muito interessante, não só com um grupo de pesquisa, mas também com a atividade que nós desenvolvemos hoje, é que retoma coisas que a gente viu logo no começo, nas nossas primeiras reuniões, e de um certo modo vai meio que encerrar este período que nós estamos. Bom, do que esse livro fala, esses 2 capítulos que eu li? Os 2 capítulos, os nomes deles são Os Vícios e a Comunicação, os Vínculos e a Complexidade de Comunicação da Mídia e Cultura, e o Espaço Nulo-Dimensional. De um modo mais abrangente, o que se fala nesse capítulo? Sobre a comunicação, os tipos de mídia e como que isso nos envolve, tanto mostrando os vínculos que isso traz para nós e de onde vem esses vínculos. O autor, Norval, ele constata quatro situações nesse livro e durante o decorrer desses 4 capítulos ele vai apresentando elas. Eu vou não seguir uma sequência dos capítulos certinhos, eu vou meio que misturar para poder chegar no entendimento legal desse conteúdo. Porque ele começa dizendo que muitos tentaram entender a comunicação e começaram a pesquisar sobre ela. Eles foram desde o passado, foram procurando entender a comunicação e perceberam que era uma tarefa muito difícil, porque é algo muito amplo e ao mesmo tempo é algo muito complexo. Essas são as 2 primeiras situações que ele constatou. Conforme você tenta pesquisar sobre algum assunto, mais o assunto começa a se ampliar e ao mesmo tempo ele começa a se focar, entrar numa complexidade tão grande que se você ficar ali você vai encontrar um macro-universo e um micro-universo. Ele também diz que a comunicação ela começa a partir do corpo. E por que a partir do corpo? Quando nós nascemos, nós começamos a nos comunicar. Vou citar como exemplo um livro que até no começo do nosso trabalho de pesquisa, o Bruno também passou para nós fazer um fichamento dele, que é... Só pegar aqui a folha. Não tem problema. Mas vocês entenderam que a primeira coisa que a gente tem, que a gente chama de... Ele já vai falar sobre mídia primária, secundária, essas coisas todas, do corpo sempre vai ser a primeira forma de gesticular. Por exemplo, a gente vê uma criança mole, a gente acha que a criança está passando mal. Então a gente vê com a imagem o corpo comunicando. Depois a criança chorando, querendo mamar. A gente acha que na verdade a criança, tanto que você colocar o dedinho na água, pra quem já teve filho sabe do que eu estou falando. Acho que Alexandre, Nácia, Mônica. Esse é o princípio de comunicação, por isso que a comunicação é mais ampla do que a gente imagina. Continua. E tem a linguagem universal, né? Você vai para a China, não precisa falar chinês, só usar o... Não, é só falar o McDonald's, number 1, number 2, approach. Continua. Esse livro também que eu queria citar é Teoria da Comunicação, de Luiz Martino. Infelizmente eu não pude trazer o livro porque ele está na biblioteca e agora eu não estou mais tentando. É que a biblioteca às vezes ela não é boa de comunicação. Continua. Nesse livro... escreveu o texto que vocês fizeram ontem, né? Desse livro, o que Martino fala? Ele apresenta de um modo amplo, não totalmente definindo, porque a gente tem certas coisas que a gente não pode definir, falar é isso, porque
várias faces daquilo, então a gente não pode definir. Mas ele apresenta 3 pontos sobre a comunicação. A comunicação entre seres brutos, a comunicação entre seres orgânicos e a comunicação entre o homem. Como que é a comunicação entre seres brutos? Ação e reação. Isso é uma coisa um tanto física, um tanto química. Por exemplo, um exemplo de uma bola de sinuca. Quando você está jogando lá o jogo de sinuca. Você vai usar o taco, aplicar uma certa força a uma bola, ela vai ir em direção à outra e vai provocar uma ação nela que vai reagir e ser empurrada. Já entre seres orgânicos, o que acontece? Há um intermediário entre esse processo. Ele chama isso de estímulo, organismo, resposta. Nós não ficamos mais naquilo de ação-reação. Há uma ação, o organismo interpreta essa ação e vai responder a isso de um certo modo, nem sempre da mesma forma. Por exemplo, a gente citou o exemplo aqui de agulha, para costureiras. Quando elas vão começar a costurar, elas estão aprendendo ainda, se elas se espetam com a agulha no dedo, vai ter a reação de dor. Conforme vai passando o tempo, vai calejando, elas não vão mais responder com dor, porque o dedo já vai estar calejado, ele já vai se acostumar com aquilo. Então o organismo, conforme vai passando o tempo, ele pode responder de maneiras diferentes. E por fim, chegando à comunicação do homem, é como que ela ocorre? Consciência versus consciência. Você vai ter uma ação, você vai pensar alguma coisa, vai ter uma consciência, a outra pessoa vai interpretar aquilo de algum outro modo, de acordo com a sua consciência, e vai ter ação. Então agora, não a forma, o que seria o organismo entre seres orgânicos, agora vai ser as duas consciências. Então isso aumenta muito mais a possibilidade de reações que pode chegar. Voltando ao livro do Norval, Só para deixar claro o que ele quis dizer, esses 3 níveis. Por exemplo, hoje nós estamos muito mais, obviamente, nesse nível do homem. Tá? Então nós vamos ter a ação simbólica. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora é a comunicação dos homens. Eu estou falando algo, ele falou algo, dentro de um determinado código que é a língua portuguesa, dentro de um determinado significado. As pessoas interpretam ou não, e depois vocês fazem o que vocês bem entendem com essa interpretação. Quando a gente começa a entrar numa área do conhecimento, a gente não tem noção, mas se você falasse aqui alemão, a aula inteira. No início vocês vão ficar assim, pelo amor de Deus, esse cara está vomitando. Com o tempo de tanto eu vomitar alemão, vai virar uma coisa normal que vai calejar o seu ouvido. A mesma coisa com produção de Isso é conhecimento. muito louco, né? Por exemplo, pessoal. Vai. Meu pai é espanhol, falando espanhol, eu passei minha infância em uma casa do meu avô.